Eu quero refletir com vocês essa mensagem baseada na palavra de Deus em João capítulo 4. Eu quero caminhar com vocês através deste texto para poder ver como que Jesus quebra todas as barreiras para levar salvação àquela mulher. Eu quero te dizer hoje que também Jesus quebra barreiras para poder te salvar, para poder te dar uma nova vida. O povo samaritano não era bem visto pelos judeus. Um bom judeu não pararia para ajudar ou conversar com o samaritano. Lembram-se da parábola do bom samaritano que Jesus contou? Passou o sacerdote, passou o levita, não pararam para ajudar o samaritano. Jesus poderia dar a volta, como muitos judeus faziam. Entretanto, ele preferiu passar por dentro de Samaria, porque ele tinha um propósito. Ele queria salvar aquela mulher. Todo o povo podia se desviar do samaritano, mas Jesus foi em direção ao samaritano. Todas as pessoas podem se desviar de você, mas Jesus ele vai ao teu encontro. Quer dizer, os judeus também não tinham o hábito de ficar conversando com mulheres. Os judeus sequer contavam as mulheres no seu censo. Quem deveria conversar com as mulheres seriam seus pais ou maridos, se fossem casadas. Mais uma vez nós percebemos Jesus quebrando outro princípio, porque ele tinha um propósito, salvar aquela mulher. A mulher veio tirar água do poço ao meio-dia. A hora sexta significa o meio-dia. Por que aquela mulher estava retirando a água do poço naquele horário? O meio-dia não era um horário de ir ao poço retirar água. Aquela região ainda hoje, uma região de forte calor. Possivelmente, dentro daquele horário, o sol estava beirando em uns 45 graus. Ninguém retirava água naquele horário. E era exatamente essa a razão dela ir naquele horário. E aí devemos nos perguntar, por que ela não queria encontrar com a multidão? Eu acredito que por causa da sua situação marital. Ela devia ser mal falada na sociedade samaritana, uma vez que já tinha passado por vários casamentos. E agora estava juntada, né? Ela se juntou com outro homem. Naqueles dias, isso era coisa de meretriz, de prostituta. E ainda hoje, muitos da sociedade não aceitam a união de um homem e de uma mulher sem a devida bênção da igreja. Imagina naquele tempo. Imagina debaixo daquela cultura, na qual a mulher nem era contada, na qual o homem nem devia parar para conversar com a mulher. Então era inconcebível para aquela sociedade uma mulher viver naquela situação. Ela estava fugindo de todos, para que não jogassem em sua cara o tipo de mulher que ela era, ou que julgavam que ela fosse. Ela procedia dessa forma porque possivelmente tinha vergonha de si mesmo. Ia no horário do meio-dia, no horário de intenso calor, para não se encontrar com as pessoas, porque tinha vergonha. E é interessante que ela vai para não se encontrar com ninguém, mas lá estava Jesus. Ele sabia que aquela mulher estaria lá. E Jesus puxa conversa com a mulher lhe pedindo água.
Possivelmente Jesus realmente estivesse com sede, pois o calor daquela região era intenso. Contudo, entendo que Jesus queria realmente era abrir uma porta para evangelizar aquela mulher, para anunciar a ela as boas novas. E Jesus oferece para ela uma água que mataria sua sede para sempre. Jesus transformou aquela necessidade inerente de todo ser humano numa ponte para apresentar-lhe as boas novas. Embora ela não tenha entendido o que Jesus estava oferecendo, sua vontade foi aguçada. Ela então pediu, dá-me desta água. A partir daí, Jesus passa para o segundo passo. Ela queria beber da água. Entretanto, para que pudesse beber desta água, era necessário que ela se entregasse completamente àquele que lhe daria água. Se entregasse completamente a Jesus. O interessante dessa passagem é que, às vezes, o nosso lado mais escuro, o mais negro de nossas vidas, é o ponto exato que Deus quer usar para começar uma relação profunda conosco. Jesus estava dando àquela mulher a oportunidade de se abrir, de revelar o lado mais escuro de sua vida. Não se perturbe, amado. Não se perturbe pelo que você já fez em sua vida. Aquela coisa que você fez ou viveu e que nunca gosta de falar sobre o assunto. Muitas vezes é aí que Jesus quer mostrar para você sua glória, seu poder. Jesus quer te libertar de seus traumas, de suas culpas. Mas é preciso que você deixe Ele tocar em suas feridas, no lado sombrio de sua vida. Jesus vem e fala para ela aquilo que ela não queria ouvir. Jesus apresenta para ela o lado escuro de sua vida. Às vezes, a coisa que você não tem coragem de falar para o seu pastor, para o seu terapeuta, fale a Jesus. Não esconda nada dele. E pode ter certeza de uma coisa, ele já sabe. E Jesus está esperando você abrir para ele. Jesus não se desviou do caminho. Jesus quebrou todas as regras do bom judeu para poder salvar aquela vida. Jesus estava em Samaria só por causa daquela mulher. Ele está aqui hoje por causa de você. Ele quer te dar da água viva. Ele está aqui oferecendo a você a oportunidade de nascer de novo. Ele não se importou se aquela mulher era prostituta, se todos a recriminavam, se seus discípulos iriam se escandalizar ao encontrar-se com ela. Jesus não se importa com o que os outros pensam, Ele se importa com você. Ele quer te dar vida eterna, Ele quer te libertar deste lado sombrio de sua vida. E Jesus encerra dizendo a ela que ele era a pessoa que devia ser adorado. Então Jesus diz para a mulher que ele era a personificação da verdade. É o verbo que se fez carne. Era o objeto da sua adoração. E eu vim para você, prostituta, mal casada, você que se envergonha de sua vida, para você que se esconde das pessoas, para você que não acredita mais que pode ser feliz, o Pai está te chamando para ser um adorador. Era isso que Jesus estava falando para aquela mulher.